Vocês estão me ouvindo? O som tá legal? Sim. Então, Boa pessoal, noite. boa noite para vocês, né? Boa Sejam noite. muito bem-vindos, né, à nossa aula de hoje. E nós vamos dar início, né, à nossa aula. Hoje, a nossa aula, né, nós estamos na segunda aula prática, né, da disciplina de Ciências Morfofuncionais dos sistemas tegumentar, locomotor e reprodutor. Né? Então, a gente aí já está na metade das aulas aí, né? No total são 4. E o nosso tema da aula de hoje, né? Nós vamos estudar um pouquinho sobre o sistema ósseo, né? Que será o sistema locomotor, que a gente vai estudar hoje, com enfoque no sistema ósseo, né? Que nada mais é onde se forma o nosso esqueleto, que nos propicia aí a sustentação do nosso corpo, né? E dentro de uma das funções, que é a sustentação do nosso corpo, né? Nós temos também outras funções, né? Outras diversas funções aí que compõem esse sistema ósseo, né? Que são também responsáveis por proteger as estruturas do nosso corpo, proteger órgãos, né? E também, como eu falei, tem a função de sustentar o nosso corpo, mas juntamente com os músculos. Então, o nosso sistema ósseo, né, nosso esqueleto, ele anda lado a lado com os músculos, né, com o sistema aí muscular também, né? Porque tanto um quanto o outro não funciona sozinho, né? A gente precisa né, dos dois para poder ter nossa perfeita, né, funcionalidade aí do nosso corpo, né? E também esses músculos, eles também têm a função, né, de produzir células sanguíneas, né, não é somente de sustentar e de proteger órgãos, e serve também como um depósito de cálcio, né, e fosfato, que são utilizados no metabolismo do nosso corpo, né? Hoje a gente viu na aula aí passada a respeito da falta de cálcio nos ossos, o que ocasiona, né? Então, o nosso sistema ósseo, né, em parceria com o nosso sistema muscular, ele é responsável também, ele é um depósito de cálcio, né, que serve o quê? Para manutenção do nosso sistema ósseo, né, para nos manter de pé. Então, hoje, basicamente, nossa aula vai ser sobre, né, o sistema ósseo junto com a parte de sistema muscular, né, a função, né, de ambas as partes aí. E agora, nós vamos iniciar a nossa aula, né, eu vou compartilhar com vocês aí a aula da professora, tá? E se vocês não estiverem vendo o vídeo, tiver com alguma dificuldade para ouvir, vocês podem me sinalizar aqui, tá bom? Conhecer e identificar as características histológicas, ou seja, as características microscópicas das estruturas do sistema locomotor. E aqui nós vamos focar no sistema ósseo e as estruturas associadas. Também veremos que tipos, né, de ossificação nós temos. Nosso processo de formação de osso, ele vai acontecer por 2 tipos. Ou nós vamos ter o osso formado por uma ossificação que nós chamamos de endocondral, ou nós vamos ter o osso se formando por uma ossificação que nós chamamos de intramembranosa. Então, para que a gente tenha a formação do nosso tecido ósseo, vai ter que passar por um desses 2 tipos de ossificação. E elas têm, né, diferentes características. Essa formação óssea, ela vai começar quando a gente ainda está lá dentro da barriga da nossa mãe. Então, lá na vida intrauterina, nós vamos ter o início dessa formação óssea acontecendo no nosso organismo. E quando, né, nós temos a estruturação do nosso corpo, o primeiro molde que acontece ali no nosso corpo é um tecido cartilaginoso. Na verdade, a gente não começa já com um tecido ósseo. A gente tem um molde ali formado no nosso corpo que depois vai sendo todo substituído
ali por tecido ósseo, tá? Então, nós temos a formação óssea, nós temos dois tipos, a intramembranosa e a endocondral. Então, nós vamos ver quais são as características de cada uma delas. Como, né, que a gente vai observar que nós temos um tipo de ossificação, que é a intramembranosa, e o que caracteriza a endocondral, ok? Voltando aos nossos objetivos, nós vamos, então, também avaliar, né, identificar aqui, conhecer as estruturas anatômicas do sistema ósseo, né? Quais são as características anatômicas principais desse sistema? Quais são os principais ossos que nós temos no nosso corpo, tá? Desde os ossos lá do crânio, né? Ali da região do pescoço, coluna, caixa torácica, membros. Então, nós vamos aqui conhecer quais são os principais ossos. Nós não vamos conhecer todos os ossos porque nós temos, né, como eu falei, mais de 200 ossos no corpo. Então fica inviável que a gente vá olhar um por um, mas nós vamos ver quais são os principais e que funções estão relacionadas a cada um deles e que parte do esqueleto eles fazem, eles estão ali constituindo. Vamos então para a nossa primeira atividade, que é a análise histológica. Vamos ver as nossas lâminas das atividades da parte de características histológicas do sistema locomotor. Vamos então conhecer quais são essas lâminas que nós vamos avaliar. Nós vamos então aqui avaliar, né, as lâminas a partir, né, do sistema locomotor e também da ossificação. E aqui nós vamos utilizar, para essa análise, nós vamos utilizar osso longo, ossificação intramembranosa, tá? Então, são lâminas digitais que vão ter aí o osso longo, a ossificação intramembranosa, a ossificação endocondral, o disco intervertebral e também o tendão. Então, tudo isso aqui fazendo parte do sistema locomotor. Osso longo, que é um dos tipos de ossos, né? Uma das classificações de osso que nós temos, o osso longo é aquele osso, né? Como a gente enxerga lá, ó, o fêmur, tá bem mal desenhadinho aqui, mas só para a gente esquematizar, o osso longo é aquele que o comprimento do osso, ó, é maior do que a sua espessura. Então, essa é a característica do osso longo. Geralmente, o osso longo, né, para que a gente observe o osso longo, nós observamos a partir de um corte que eles falam de transversal desse osso longo, tá? Então, geralmente nessa região, que é a região da diáfise do osso. Então, nós vamos ter aqui a epífise, aqui a outra epífise, né? A proximal e a distal. E essa região aqui é a região de diáfise. Geralmente é feito um corte transversal aqui do osso longo e a partir desse corte, então, se observa as estruturas que fazem parte desse osso longo. Nós veremos quais são as características das ossificações, dos dois tipos de ossificação. Também, né, veremos aqui como, né, é um disco intervertebral, né, a característica microscópica desse disco intervertebral. Lembrando que o disco é aquela estrutura, quando a gente tem lá, né, a coluna vertebral, então a gente tem lá as vértebras da coluna vertebral. Onde vai estar esse disco? Entre aqui, ó, os corpos vertebrais das vértebras, tá? Então, o disco tá aí. Ele, na verdade, ele é um coxinho, um amortecedor. Ele amortece o impacto vertical que nós temos aí nos ossos da coluna vertebral, que são ossos que dão sustentação para a nossa postura, sustentação para o nosso corpo. E, por último, nós vamos, então, avaliar, né, as características histológicas do tendão, tá? O tendão que faz aí a ligação entre o músculo e o osso, né? Então, o meu osso, o meu músculo aqui, para ele se ligar aqui ao meu osso, ele vai fazer, né, essa ligação aqui através dos tendões ou de aponeuroses, que também são semelhantes, né? Tem a mesma constituição aqui do tendão, com diferença que a aponeurose ela parece um leque, tá? Então, essas estruturas, o tendão e a aponeurose, fazem aí a ligação entre a estrutura óssea, entre o osso e o nosso músculo. Então, essas análises, essas lâminas, elas vão estar disponíveis, né? Vão ser observadas aí pelo software Imagescope, tá? Então, nós vamos utilizar esse software para poder observar essas lâminas e, após essa observação, precisa ser feito um esquema, vai ser feito um desenho mesmo. Você vai desenhar o que você está
observando, tá? E não esquecer de colocar uma legenda aí no seu desenho, porque senão depois fica difícil de conseguir identificar que estrutura foi desenhada ali no seu esquema. Começando com o nosso primeiro procedimento, aí com a nossa primeira lâmina, a nossa primeira lâmina é a lâmina de osso longo, tá? Osso longo de cobaia e a coloração é hematoxilina e eosina. Nesse osso longo, nós vamos observar o osso compacto. Por quê? Porque esse osso é a região da diáfise. E na região da diáfise, o que a gente tem é osso compacto. Para observação de osso esponjoso, que é outro tipo de osso, nós precisaríamos observar a epífise, tá? E aí, lá, a gente conseguiria observar o osso esponjoso. Aqui na diáfise, a gente vai encontrar principalmente osso compacto. Então, nesse osso, nós vamos observar quais são as células que estão presentes e também a gente vai observar a presença da medula óssea e quais são aí os constituintes, que tipo de célula, que tipo de constituinte eu vou observar aí na minha medula óssea. Que tipo de medula eu vou ter aí no meu osso longo? Medula óssea vermelha, medula óssea amarela? É isso que a gente vai, então, observar e definir a partir das nossas observações. Então, nós vamos agora abrir lá o nosso programa, o nosso Imagescope. Então, tá aí a nossa lâmina de osso longo. Então, nós vamos abrir aqui a nossa lâmina de osso longo. Exatamente isso que a gente consegue observar. Ó. Aqui, né, um corte longitudinal do nosso osso. Então, aqui é uma visão panorâmica desse corte, né? Então, aqui a gente consegue observar bem nitidamente aqui a presença aqui de uma estrutura que circunda bem fininha, ó, com uma camadinha bem fininha aqui ao redor. Essa estrutura aqui é o periósteo. Aqui nós temos o tecido ósseo, esse rosa, e essa região aqui é o canal medular. E dentro desse canal medular, a gente vai ter a medula óssea. Aqui é uma medula óssea amarela, tá? Nós temos a medula óssea vermelha, nós temos a medula óssea amarela. Qual que é a diferença? A medula óssea vermelha produz células sanguíneas, a medula óssea amarela não. A medula óssea amarela vai estar aqui, ó, dentro do canal medular, nos ossos longos, e a medula óssea vermelha, ela vai estar dentro, né, ali entre as trabéculas ósseas do osso esponjoso lá na epífise, tá? Existem outros lugares que a gente ainda acha essa medula óssea vermelha no indivíduo adulto, tá? Na região ali de osso da escápula, também ali na região, né, de vértebra, dependendo, a gente consegue ainda achar a medula óssea vermelha. A grande característica dessa medula óssea amarela é que, se necessário, se o organismo necessitar, ela consegue se transformar em medula óssea vermelha e produzir células sanguíneas, ok? Então, ela está inserida aqui dentro do canal medular e nós vamos, então, ver quais são as características dela. Então, vamos aumentar aqui um pouquinho, ó, para a gente conseguir observar as características dessa lâmina. Então, aqui, ó, essa estrutura aqui, né, que vai circundar aqui, ó, exatamente isso aqui, essa camada que circunda aí o tecido ósseo, é chamado de periósteo, reveste externamente o nosso osso. Onde que eu não vou ter esse periósteo? Eu só não tenho periósteo na superfície articular. Tá? Então, nas superfícies articulares, bem no local das superfícies articulares, a gente não tem periósteo. O resto todo do osso é recoberto por ele. E esse periósteo, a gente olhando aqui, ó, vamos aumentar um pouquinho para a gente observar, ó, o periósteo, ele é tecido conjuntivo, tá? Então, ele aqui é tecido conjuntivo e é um tecido conjuntivo do tipo denso modelado. Olha a largura aqui das fibras colágenas, tá? Então, se a gente for aumentando aqui, ó, a gente consegue observar que as fibras colágenas aqui são espessas, caracterizando um tecido conjuntivo denso modelado.
tá? Esse periósteo, ele é rico em vasos sanguíneos, tem muito vaso sanguíneo, tem nervos aí, e esses vasos sanguíneos, eles penetram aqui o tecido ósseo através de canalículos, tá? Então, através de canalículos, esses vasos penetram aqui o tecido ósseo e vão nutrir esse tecido ósseo. Então, aqui, ó, eu tenho o meu tecido ósseo, tá? Então, aqui já, nesse momento, a gente já consegue observar aqui o meu tecido ósseo. É um osso compacto, ou também você pode encontrar com o nome de osso cortical. E aqui, internamente, revestindo esse tecido ósseo, ó, nós temos essa camadinha aqui de célula, ó, que é chamada aqui, ó, exatamente essa aqui que eu estou apontando, é chamada de endósteo, tá? Então, aqui, ó, essa camada é o endósteo, reveste internamente os ossos, tá? E é uma camada de células que estão dispostas aí sobre a minha matriz óssea, formada principalmente por osteoblastos. Aqui, então, a gente vai observar que apresenta principalmente de osteoblastos, mas a gente também consegue encontrar aqui células osteoprogenitoras. Olhando aqui o nosso tecido ósseo, esse rosa denso aqui de fundo, isso daí é matriz óssea, né? Uma matriz óssea calcificada, e nós temos, né, aqui dentro essas células, ó. Isso aqui são osteócitos, tá? Então, aqui nós temos osteócitos. Conforme os osteoblastos eles vão migrando aqui do periósteo para o tecido ósseo, o que acontece com eles? Eles produzem a matriz, essa matriz começa a circundar, né, aqui o osteoblasto, e vai circundando e vai, né, calcificando, mineralizando, e ele vai ficando preso aqui dentro dessa matriz. Forma-se mesmo essa coluna, né, essas lacunas aqui, ó. Se a gente olhar, tem um espaço em branco aqui entre o osteócito, isso daí são as lacunas, tá? E ele fica preso aí dentro, por isso que aparece com essa conformação. Então, esses aí são os osteócitos. O periósteo aqui, além, né, de ele ser bastante vascularizado, ele executa aí várias funções no tecido ósseo, né? Protege o osso, então ele está aqui revestindo esse osso, então protege aqui o meu tecido ósseo, auxilia no reparo de fraturas, quando a gente tem, né, fratura do osso, também ajuda na nutrição do tecido ósseo, porque ele vai estar repleto de vasos sanguíneos que vão penetrar aqui desse tecido ósseo, e também serve de ponto de fixação para os ligamentos e também para o tendão. Tá? Então, aqui nós temos a matriz extracelular, que tem uma parte orgânica, né? E tem uma parte inorgânica. A parte orgânica dessa matriz aqui, que a gente vê em rosa bem intenso aqui, a parte orgânica é formada principalmente por fibras colágenas, mas tem também aí glicoproteínas e proteoglicanas. A parte inorgânica vai ser formada principalmente por íons fosfato e também por íons cálcio. Tem outros íons, como magnésio, bicarbonato, mas principalmente formando aqui a parte inorgânica da matriz, nós vamos ter íons cálcio e também íons fosfato, ok? Então, a gente olhando aí essa constituição, né, são as características que nós conseguimos observar. Então, aqui em maior aumento, ó, os osteoblastos, ó, desculpa, os osteócitos, né? Dá para ver certinho aqui a lacuna, e aqui, ó, nós temos o tecido ósseo, tá? A matriz do tecido ósseo. Se a gente olhar aqui, nós temos essa camadinha que é o endósteo, e aqui nós temos a medula óssea, né? Aqui nós temos a medula óssea. O que eu vou encontrar de característico aqui nessa medula óssea? Granulócitos. Tá? Então, são células que nós chamamos de granulócitos, que vão estar presentes aqui. Então, tudo isso aqui é granulócito que a gente vai observando aqui dentro. E os megacariócitos, que são células que são características aqui da medula óssea, que é exatamente essa célula aqui, que é uma célula em que eu tenho um citoplasma amplo, né? Eu tenho um núcleo que é lobulado e irregular, ó. Então, a gente consegue ver que ele é bem lobulado e bem irregular. Então, vamos correr a nossa lâmina aqui, ó. Aqui eu tenho outro megacariócito, é fácil de identificar o megacariócito, porque ele é bem característico. Aqui, ó, temos outro megacariócito. Então, se a gente correr aqui a lâmina, ó, nós vamos encontrar vários megacariócitos aqui presente na medula óssea.
Tá? Então, essas são as características que nós precisamos observar aqui na nossa lâmina de osso longo. Finalizando aqui a observação, então você vai aí esquematizar todas essas características que nós vimos. Voltando lá à nossa aula, nós temos a nossa próxima lâmina, que é a lâmina de ossificação intramembranosa. O que nós vamos observar nessa ossificação intramembranosa? Nós vamos identificar aqui a presença do mesênquima, que é um tecido conjuntivo embrionário, então é a partir do mesênquima que vai se formar, né, que as células vão se diferenciar em células ósseas, e nós vamos buscar os centros de ossificação. E lá nós vamos observar a presença de trabéculas ósseas irregulares, a presença das células osteoprogenitoras, dos osteoblastos, dos osteócitos e também da matriz óssea em formação. Então, essas as características que nós vamos procurar na nossa lâmina de ossificação intramembranosa. Aqui a gente vai observar uma lâmina que é feita em rato e com coloração de hematoxilina e eosina. Vamos então começar com a nossa ossificação intramembranosa, voltando lá no nosso laminário digital, né? Na nossa lâmina digital. Então aqui a gente tem o corte, né, como um todo para a gente observar, e a gente consegue observar aqui que nós temos formação de tecido ósseo. Nós já temos formação de tecido ósseo espalhado aqui pela lâmina. Então, vamos observar, vamos aumentar aqui para que a gente consiga observar esse tecido ósseo sendo formado. Aqui a gente tem cartilagem, ó, né? Aqui também cartilagem aqui em formação, servindo, né, como base aqui para ossificação. Aqui, ó, a gente tem uma área exatamente que a gente pode chamar de centro de ossificação. Ó, a gente tem várias trabéculas ósseas, ó, se iniciando, então o tecido ósseo começando a se formar. Então isso aqui tudo é trabécula óssea, veja que elas são bem irregulares, tá? Então é tudo tecido ósseo que está se formando aqui. Esse tecido que a gente vê em volta, aqui, entre essas trabéculas, isso aqui é o mesênquima. Esse aqui é o tecido conjuntivo, né, embrionário, tá? Então, se a gente aumentar, vamos aumentar aqui para a gente observar. Então, aqui nós temos o mesênquima e aqui nós temos a trabécula óssea irregular. Que células eu vou observar aqui? Vamos aumentar para a gente ver. Aqui eu vou observar as células mesenquimais. Aqui eu vou ter as células, né? Aqui eu vou ter osteoblastos, ó. Aqui eu já tenho osteoblastos que vão, né, começar a depositar a matriz óssea e acabam migrando para dentro dessa matriz e vão sendo circundados, produzindo e sendo ali circundados por essa matriz e acabam, né, aí presos dentro dessa matriz. Então, quando ele se torna preso dentro dessa matriz, ele se torna um osteócito. Então, aqui eu tenho um osteócito, aqui é um osteócito, aqui eu tenho um osteócito. Se a gente correr nossa lâmina aqui, ó, tudo isso aqui é osteócito, todas essas células são osteócitos. Essas aqui, ó, bem aqui, né, na adjacência aqui do tecido ósseo, que tudo é osteoblasto. E também célula osteoprogenitora. Esse rosa intenso aqui, que a gente vê quase um vermelho, isso aqui é a matriz óssea, tá? A matriz óssea que tem sua parte orgânica e inorgânica. Então, isso aqui é a matriz óssea em formação. Então, veja que as trabéculas ósseas, elas são, ó, irregulares. Então, nessa ossificação intramembranosa, né, nós vamos ter aí essas características histológicas. Lembrando que essa ossificação, ela vai começar onde? Ela vai começar lá na vida intrauterina, tá? Então, nós vamos ter a formação, o início da formação desse tecido ósseo, né? E evidenciado aqui pela presença dessas trabéculas ósseas. Então, se a gente diminuir aqui, ó, a gente observa
a formação desses trabéculos a partir, né, de células que vêm aqui deste mesênquima e, né, vão se diferenciar em osteoblastos, e esses osteoblastos começam aqui a secretar a matriz óssea e aí passam, né, a ser circundados aqui por essa matriz e tornam-se osteócitos. Então, aqui nessa lâmina, ó, são essas as características que nós vamos observar. Os osteócitos, os osteoblastos, as células mesenquimais, a nossa trabécula óssea aqui irregular, né? Esse tecido ósseo em formação, e aqui a nossa matriz óssea também em formação. Então, essas são as características da ossificação intramembranosa. Voltando lá no nosso slide, nós vamos então para o próximo tipo de ossificação, que é a endocondral. Na ossificação endocondral, nós vamos, né, observar esse tipo de ossificação lá no disco epifisário, tá? E lá nós vamos procurar, nós vamos identificar as zonas, né, que são as zonas de cartilagem em repouso, de cartilagem seriada, de cartilagem hipertrófica, de cartilagem calcificada e a zona de ossificação. Lembrando que aqui, ó, nesse tipo de ossificação, o meu molde para a formação do tecido ósseo é aqui a cartilagem, tá? Então, aqui eu vou ter um molde de cartilagem que vai ser gradativamente substituído por tecido ósseo, ok? Então, voltando lá nas nossas lâminas, vamos voltar lá nas nossas lâminas, vamos olhar agora as características da ossificação endocondral. Então, onde que eu vou encontrar aqui? Eu vou olhar o disco epifisário, tá? Então, vou olhar essa região aqui e aqui, ó, eu vou achar esse tipo de calcificação. Então, né, tanto faz olhar de um lado como do outro, aqui, ó, nós vamos ter a calcificação endocondral. Nessa região aqui, ó, tá? Então, nessa região aqui, eu vou ter a calcificação endocondral, bem aqui vai ser o meu centro de ossificação, tá? E aqui eu vou, então, identificar as 5 zonas, né, que apresentam aí nesse tipo de ossificação e quais são as suas características histológicas. Então, vamos aumentar aqui um pouquinho, ó, para a gente observar exatamente essas zonas, para a gente conseguir diferenciar aqui essas zonas. Eu vou ter, então, aqui, né, a minha zona de cartilagem em repouso. Então, aqui, ó, eu tenho a minha zona de cartilagem em repouso, tá? Então, essa região aqui, ó, se a gente olhar, ó, é uma cartilagem normal, tá? Então, aqui eu vou ter cartilagem normal, ela não tem nenhuma diferenciação de uma cartilagem, tá? Então, aqui eu tenho a cartilagem hialina sem qualquer tipo de alteração morfológica. Depois dessa zona aqui, nós vamos ter a zona de cartilagem seriada, que é essa daqui. Aqui, a gente já começa a ter algumas particularidades. As células que estão na cartilagem hialina são os condrócitos. Então, aqui eu tenho condrócitos normais, né? Porque aqui eu tenho uma cartilagem normal, uma cartilagem em repouso. Aqui, nessa zona de cartilagem seriada, os meus condrócitos, eles começam a se dividir muito rápido. E aí eles começam a formar essas colunas, essas pilhas mesmo, ó. Essas pilhas que são paralelas umas às outras, tá? E essas pilhas, esses condrócitos, eles vão se empilhando aqui no sentido longitudinal do osso. Então, isso é a característica aqui dessa cartilagem seriada. Acima dessa zona de cartilagem seriada, a gente vai ter a zona de cartilagem hipertrófica. Então, aqui, ó, a gente já começa a ter essa zona de cartilagem hipertrófica. Qual é a característica dessa camada aí? Nós vamos ter a presença desses condrócitos, mas aqui, ó, o condrócito, ele é enorme, né? Ele é muito volumoso, tá? Então, a matriz extracelular aqui entre um condrócito e outro, ó, ela é muito escassa. Se a gente olhar aqui, né, ó, o tanto intramembranosa. O que nós vamos observar nessa ossificação intramembranosa? Características histológicas. Lembrando que essa ossificação, ela vai começar onde? Ela vai ser gradativamente substituído por tecido ósseo,
ok? Então, voltando lá nas nossas lâminas, vamos voltar lá nas nossas lâminas, vamos olhar agora as características da ossificação endocondral. Então, onde que eu vou encontrar aqui? Eu vou olhar o disco epifisário, tá? Então, vou olhar essa região aqui e aqui, ó, eu vou achar esse tipo de calcificação. Então, né, tanto faz olhar de um lado como do outro, aqui, ó, nós vamos ter a calcificação endocondral. Nessa região aqui, ó, tá? Então, nessa região aqui, eu vou ter a calcificação endocondral. Bem aqui vai ser o meu centro de ossificação, tá? E aqui eu vou, então, identificar as 5 zonas, né, que apresentam aí nesse tipo de ossificação e quais são as suas características histológicas. Então, vamos aumentar aqui um pouquinho, ó, para a gente observar exatamente essas zonas, para a gente conseguir diferenciar aqui essas zonas. Eu vou ter, então, aqui, né, a minha zona de cartilagem em repouso. Então, aqui, ó, eu tenho a minha zona de cartilagem em repouso, tá? Então, essa região aqui, ó, se a gente olhar, é uma cartilagem normal, tá? Então, aqui eu vou ter cartilagem normal, ela não tem nenhuma diferenciação de uma cartilagem, tá? Então, aqui eu tenho a cartilagem hialina sem qualquer tipo de alteração morfológica. Depois dessa zona aqui, nós vamos ter a zona de cartilagem seriada, que é essa daqui. Aqui, a gente já começa a ter algumas particularidades. As células que estão na cartilagem hialina são os condrócitos. Então, aqui eu tenho condrócitos normais, né? Porque aqui eu tenho uma cartilagem normal, uma cartilagem em repouso. Aqui, nessa zona de cartilagem seriada, os meus condrócitos, eles começam a se dividir muito rápido. E aí eles começam a formar essas colunas, essas pilhas mesmo, ó. Essas pilhas que são paralelas umas às outras, tá? E essas pilhas, esses condrócitos, eles vão se empilhando aqui no sentido longitudinal do osso. Então, essa é a característica aqui dessa cartilagem seriada. Acima dessa zona de cartilagem seriada, a gente vai ter a zona de cartilagem hipertrófica. Então, aqui, ó, a gente já começa a ter essa zona de cartilagem hipertrófica. Qual é a característica dessa camada aí? Nós vamos ter a presença desses condrócitos, mas aqui, ó, o condrócito, ele é enorme, né? Ele é muito volumoso, tá? Então, a matriz extracelular aqui entre um condrócito e outro, ó, ela é muito escassa. Se a gente olhar aqui, né, olha o tanto de matriz que tem aqui entre um condrócito e outro. Aqui, ó, a gente tem o condrócito e é muito escassa a quantidade de matriz extracelular. Além de que esses condrócitos aqui, ó, eles são hipertróficos, tá? E aí, esses condrócitos, eles acabam entrando em apoptose e morrem. Na zona de cartilagem calcificada, que é essa mais externa aqui, ó, nesse local aqui, o que que eu vou ter? Eu vou ter uma zona, né? Ela é mais estreita, uma zona mais estreita aqui. E ela, nesse local, a gente já começa a observar o quê? A mineralização, tá? Então, aqui, nesse espaço aqui, ó, entre, né, entre os condrócitos aqui, que no caso aqui já são condrócitos mortos, né? Nesse espaço extracelular aqui, nessa matriz extracelular, a gente já começa a observar a mineralização, tá? Então, eu vou observar aqui, né, essa matriz essa matriz extracelular mineralizada já e a presença aqui de restos de condrócitos. E a última zona é essa daqui, mais externa, ó. Então, vamos puxar aqui para a gente observar essa daqui, que é a zona de ossificação, tá? Então, aqui a gente já tem, ó, o início da formação do tecido ósseo. Então, a gente tem trabéculas ósseas aqui já formadas, tá? Aqui, o que que a gente vai ter? A gente vai ter, além do tecido ósseo se formando, a gente vai ter restos, ó, como aqui é observado aqui. Então, se a gente olhar aqui, ó, isso aqui é tecido ósseo em formação. Eu vejo aqui dentro do meu tecido ósseo, ó, já células, e essas células são osteócitos. Mas eu ainda percebo que há aqui, ó, zonas de cartilagem hialina, tá? Então, ainda se encontra zonas de cartilagem, áreas com cartilagem hialina. Essas células aqui, ó,
da periferia desse tecido em formação são osteoblastos, são células osteoprogenitoras, tá? Elas vão formar uma camada contínua aqui, ó, ao redor desse tecido ósseo aqui que está em formação. Células osteoprogenitoras e também os osteoblastos. E aí esses osteoblastos, da mesma forma, vão secretando, né, matriz extracelular e vão, né, sendo circundados aqui por essa matriz e dessa forma o tecido ósseo vai sendo formado e eles passam, então, a ser chamados de osteócitos, tá? Então, essas estruturas aqui, ó, são espículas ósseas, são ossos, né? É tecido ósseo em formação e que ainda, né, apresentam em alguns locais, a presença dessa cartilagem hialina, tá? Então, essas são as 5 zonas que a gente precisa identificar aqui e as suas características. Aqui, ó, um osteócito, tá? Então, é um osteoblasto que migrou aí para a cartilagem hialina e acabou, né, produzindo aí matriz extracelular e dessa forma, então, o tecido ósseo ele começa a se formar. Lembrando que esse tipo de ossificação é uma ossificação que tem como molde a cartilagem hialina. Voltando lá, então, aos nossos slides, nós vamos, então, para a nossa próxima lâmina, que é a lâmina de disco intervertebral. Então, no disco intervertebral, que é aquele disco que vai estar lá, né, em uma vértebra, a outra vértebra vai estar aqui entre as minhas vértebras, esse disco ele é formado por 2 regiões. Uma região mais interna, que nós chamamos de núcleo pulposo, e uma área, né, mais externa, que nós chamamos de anel fibroso. Então, nós vamos localizar o núcleo pulposo e nós vamos localizar aqui o anel fibroso, né, identificando aí nesse anel fibroso a presença da fibrocartilagem e lá na fibrocartilagem a presença dos condrócitos, que são as células, né, que povoam, né, que povoam ali o tecido cartilaginoso. Nesse caso aí, é um tipo de cartilagem, que é a fibrocartilagem ou cartilagem fibrosa, um dos tipos de cartilagem que nós temos. Nós temos a elástica, a hialina e a fibrocartilagem. Então, o disco intervertebral, nós vamos buscar ali a fibrocartilagem para observar as suas características. Voltando, então, nas nossas lâminas, vamos buscar aqui o nosso disco intervertebral. Então, aqui a gente consegue observar a presença, ó, do meu disco intervertebral aqui, ó. Aqui eu tenho o disco intervertebral, tá? Então, nós vamos observar aqui, ó, que nós temos uma região mais interna, que é o núcleo pulposo, e nós temos essa região aqui, ó, mais externa, que é o anel fibroso. Então, vamos aumentar aqui para a gente ver as características dessa estrutura. Então, aqui é o núcleo pulposo e aqui eu tenho o meu anel fibroso, onde eu vou encontrar, né, a minha fibrocartilagem. Então, isso daí é fibrocartilagem, tá? A fibrocartilagem não tem pericôndrio, então eu não vou encontrar aqui, ó, revestindo aqui a minha fibrocartilagem, o pericôndrio. Cartilagem que tem pericôndrio é só hialina e elástica. Na fibrocartilagem a gente não encontra o pericôndrio. Aqui do meu anel fibroso, o que que eu vou ter formando aqui o meu anel fibroso? É, né, fibrocartilagem, e na fibrocartilagem eu vou ter o quê? A presença de feixes, de fibras, né, de feixes colágenos aqui, e aqui no caso vão formar, ó, camadas concêntricas, exatamente o que a gente consegue observar aqui. Vamos aumentar aqui para a gente observar essas características. Então, aqui eu tenho a minha fibrocartilagem, não tem pericôndrio aqui revestindo externamente, e aqui eu consigo observar, ó, que eu tenho o quê? Fibras colágenas e que elas estão dispostas como se fossem camadas concêntricas, tá? Então, essa daí é a fibrocartilagem. Essas células que nós vemos aqui dentro, ó, são os condrócitos. Isso aqui tudo é condrócito. Vamos aumentar aqui para a gente observar. Condrócito, aqui tudo é condrócito. Olha a fibra colágena mais espessa e bem, né, com essa conformação aqui, ó, concêntrica, tá? Então, isso aqui é fibrocartilagem. E aqui no interior nós vamos ter
aqui o núcleo pulposo, né? Então, enquanto eu tenho aqui na minha fibrocartilagem os meus condrócitos como principais constituintes celulares, aqui no meu núcleo pulposo, eu vou ter a presença dessas células, ó, que são mais arredondadas, né? Então, a gente observa aqui que são células mais arredondadas e elas estão espalhadas aqui no interior de um líquido viscoso que é rico em ácido hialurônico e que tem aí uma quantidade pequena, mas tem de colágeno tipo 2. Tá? Então, esse disco intervertebral, ele atua aí como um amortecedor, né? E como um coxim mesmo. E aí ele vai evitar o desgaste dos ossos das vértebras, né? Ali da região do corpo vertebral, vai permitir alguns movimentos da coluna vertebral e também vai acabar absorvendo impactos. Então, tem função aí também de proteção. E conforme a gente vai envelhecendo, né? Essa fibrocartilagem, ela vai sendo gradualmente aí substituída, tá? Conforme a gente vai envelhecendo. Voltando nas nossas lâminas, nós temos a nossa última lâmina, que é a lâmina de tendão. E na lâmina de tendão, o que a gente vai observar? A presença de um tecido conjuntivo denso, então o tendão é formado de tecido conjuntivo denso, e a presença de células, fibroblastos e fibrócitos. Então, essas são as características histológicas que são importantes, que devem ser observadas aí no tecido do tendão. E lembrando que o tendão é a estrutura que vai fazer a união dos músculos esqueléticos aos nossos ossos, tá? Então, nós vamos observar, vamos voltar lá nas nossas lâminas, para a gente observar aqui, ó, um corte de um tendão, tá? Então, aqui eu tenho um tendão, isso aqui é um corte de um tendão, então a gente vai observar essas características histológicas. Então, se a gente olhar aqui, ó, vamos aumentar, porque senão a gente não consegue perceber essas características histológicas. E a gente vai ver que esse tendão ele é formado, ó, por feixes de fibras colágenas, tá? Então, esse aqui é um feixe de fibra colágena, esse aqui é um feixe de fibra colágena. Então, são feixes de fibras colágenas que são espessos, ó. Se a gente olhar, ó a espessura, olha aqui a espessura. Né? Então, ó, são fibras colágenas espessas. E essas fibras, elas estão paralelas, a gente consegue observar que elas estão paralelas entre si, tá? Dentro dessas fibras colágenas, vamos aumentar para a gente observar aqui, ó a espessura da fibra colágena, né? Dentro, a gente vai observar, ó, o núcleo de células, tá? A gente não consegue observar o citoplasma, mas a gente consegue observar o núcleo das células que estão presentes aí neste tecido conjuntivo, tá? Presentes nesse tecido conjuntivo do tendão, tá? Que é um tecido conjuntivo denso modelado. Então, esses núcleos, se a gente observar, ó, são núcleos alongados, tá? Então, a presença aí de núcleos alongados que estão aí paralelos, ó, às fibras colágenas, então a gente observa que eles estão paralelos às fibras colágenas e que tem um citoplasma que a gente quase não consegue observar, tá? Então, essas células são os fibrócitos, tá? Então, no tendão, o que a gente tem que observar é exatamente isso, ó, a presença desse tecido conjuntivo denso modelado e a presença das células, né, que tem aí núcleos alongados paralelos às fibras colágenas, que são chamados de fibrócitos, tá? Então, essas são as características importantes do tecido que forma o tendão. Voltando, então, na nossa aula, nós vamos iniciar a nossa segunda parte da nossa aula. Nessa segunda parte da aula, nós vamos avaliar as características anatômicas do tecido ósseo. Ou seja, nós vamos ver quais são os principais ossos que formam o nosso esqueleto, tá? Então, nós vamos ver os principais. A gente não consegue ver todos, mas nós vamos ver os principais, os mais importantes para o nosso corpo. Okay? Então, para utilizar, para a gente fazer essa verificação do tecido ósseo, nós vamos lançar mão de uma plataforma digital. Então, vamos conhecer quais são os procedimentos que nós vamos realizar nessa segunda parte da nossa aula, em que nós verificaremos as estruturas anatômicas principais do tecido ósseo. Vamos lá comigo, então, para a gente observar. Vamos, então,
aqui para os objetivos dessa parte da aula, dessa parte em que faz a análise anatômica. Nós vamos utilizar o Atlas Digital, que está disponível lá na biblioteca virtual, que é a nossa base OVID, e nessa base OVID nós vamos então observar e identificar os ossos, os principais ossos do nosso corpo. Nós vamos olhar a coluna vertebral, estruturas associadas, ossos do crânio, dos membros superior e inferior, das cinturas pélvicas e escapular, os ossos do tórax e também já aproveitaremos para observar os principais tendões e aponeuroses que formam o nosso corpo, ok? Então, nós vamos abrir a nossa base OVID para que a gente possa, então, observar os nossos ossos, os principais ossos do nosso corpo. Então, vamos lá abrir nossa base OVID. Então, na nossa base OVID, nós vamos, então, aqui, buscando a nossa base OVID, aqui eu tenho o osso, né? Aqui eu tenho todos os ossos do nosso corpo, então aqui eu tenho os ossos do meu esqueleto, aqui para mostrar, né, que todos esses ossos formam o esqueleto, que é um arcabouço que protege e sustenta o nosso corpo. Voltando, nós vamos começar observando aqui o esqueleto, né? Os ossos do esqueleto, mas nós vamos subdividir esse esqueleto, porque ele é formado pelo esqueleto axial e pelo esqueleto apendicular. Vamos começar aqui pelo esqueleto axial, então nós vamos lá no Search e vamos digitar axial e vamos buscar aqui o esqueleto axial. Ó, tá aqui, nós vamos clicar e ele vai abrir as partes do esqueleto que formam esse esqueleto axial. Então, o esqueleto axial ele é formado aqui pelos ossos do crânio, pelos ossos aqui da caixa torácica e também pelos ossos da coluna vertebral. Então, esses ossos formam o que nós chamamos de esqueleto axial. Além do esqueleto axial, nós temos uma outra subdivisão do esqueleto que é chamado de esqueleto apendicular. Mas nós vamos iniciar aqui pelo esqueleto axial. Nós vamos começar aqui pelos ossos do crânio. Então, nós vamos observar aqui os ossos, né, aqui do crânio. Então, vamos aumentar aqui para a gente observar. Então, aqui, olhando aqui, né, o nosso esqueleto, vamos colocar aqui o nosso joystick para a gente conseguir aqui aumentar e diminuir mais facilmente, tá? Então, vamos posicionar aqui melhor o crânio para que a gente consiga observar aqui os ossos, né? Então, aqui são os ossos da face e nós temos aqui os ossos do crânio. Vou remover aqui só para ficar mais fácil. Então, aqui, como ossos aqui do crânio, nós vamos ter o quê? O osso frontal. Aqui nós temos o osso frontal, que é um osso único. Nós temos aqui o osso parietal. Na verdade, nós temos dois ossos, né, parietais. Então, é um par de osso parietal. Então, um desse lado e o outro desse lado. Nós temos aqui, ó, na região da têmpora, nós temos o osso temporal, também é um par. Então, se a gente girar aqui para o outro lado, a gente vai observar que aqui, ó, nós temos o outro osso temporal. E aqui, ó, na região posterior do crânio, nós vamos ter o osso occipital, que assim como o frontal é um osso único, tá? Vai formar aqui a porção, né, a parte posterior do crânio e a maior parte aqui, ó, da base do crânio, ok? E aqui a gente consegue observar, se a gente remover aqui esse ligamento, que é o ligamento nucal, a gente vai observar que é por aqui, ó, pelo forame magre, que a medula espinal vai acabar adentrando, né, saindo, né, aqui da região do encéfalo, até aqui é o encéfalo, e a partir daqui nós temos a medula espinal que vai correr aqui dentro da coluna vertebral, ok? Aqui a gente já pode observar que nós temos suturas. Essa sutura aqui, ó, que está correndo aqui é a sutura lambdoidea. Esta daqui é a sutura sagital e essa daqui, ó, é a sutura
coronal, tá? Então, são as estruturas que nós temos aí nos ossos do crânio. Girando aqui, nós vamos observar os ossos da face. Aqui nos ossos da face, nós temos a mandíbula, nós temos a maxila, que na verdade são duas, direita e esquerda. Nós temos também formando os ossos da face. Claro que nós temos 14 ossos, tá? Formando aqui a face, mas nós estamos falando dos principais. Aqui eu tenho o zigomático, se a gente olhar aqui, ó, aqui é o arco do zigomático. Aqui dentro da órbita, nós vamos ter aqui os ossos lacrimais, tá? Um de um lado. E aqui, ó, a gente tem o outro, do outro lado, osso lacrimal. E aqui nós temos, bem aqui, ó, o osso nasal, né? Os ossos nasais. Um de cada lado aí, tá? Formando os principais ossos do crânio, da região da face. Então, no crânio nós temos aí 8 ossos e aqui na face nós temos 14 ossos formando essa região. Nós vamos então aqui para a caixa torácica. Então, vamos subir um pouquinho aqui para a gente observar a caixa torácica. A caixa torácica que é formada pelos ossos, né, das costelas, então tudo isso aqui é costela, e aqui pelo osso que nós chamamos de externo, tá? Então aqui nós temos o externo formando a caixa torácica e as costelas. O externo ele é dividido em 3 partes. Aqui o manúbrio, o corpo do externo e aqui, ó, essa porçãozinha final aqui, ó, que é chamada de processo xicoide. As 7 primeiras costelas, ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, daqui para cima, ó, nós chamamos de costelas verdadeiras. Nós temos 12 pares de costelas. Então, as 7 primeiras, elas são as costelas verdadeiras. Por quê? Porque elas vão se articular aqui, ó, diretamente com o externo. E elas se articulam aqui com o externo nessa região aqui, ó. Se a gente vê ela uma região, uma coloração um pouco mais diferente, ó, né? Essa região aqui é a região em que nós temos as cartilagens costais. Então, essas 7 primeiras aqui, as costelas verdadeiras, elas se articulam com o externo aqui através dessas cartilagens costais. Os 5 pares restantes, então vamos subir aqui para a gente observar. Ó. Os 5 pares restantes, né, que vão ser essas 3 aqui, ó, e mais essas 2 aqui, são as costelas falsas. Por quê? Porque as 3 primeiras aqui, das falsas, elas não se articulam diretamente com o externo. Elas vão se articular aqui com a cartilagem aqui, costal da sétima, né, do 7º par de costela, e aí sim é que indiretamente vai acabar se articulando com o externo. E as 2 últimas, ó, elas não se articulam nunca com o externo. Essas daqui são as costelas, que nós chamamos de costelas flutuantes, tá? Elas nunca se articulam com o externo. E posteriormente, ó, se a gente observar aqui, posteriormente, nós vamos ter aqui o quê? As costelas, ó, se articulando com as vértebras. Então, se a gente olhar aqui, ó, as costelas posteriormente acabam se articulando aqui com as vértebras, tá? Essa região aqui, ó, é a região que nós chamamos de corpo da costela e aqui, ó, nessa região nós temos as cartilagens costais, tá? Formando aí os ossos que compõem a caixa torácica. Falando aí ainda dos ossos, né? Além, né, dos ossos aí que compõem a caixa torácica, nós vamos ter também os ossos que compõem a coluna vertebral, fazendo parte aqui, ó, né, fazendo parte desse esqueleto que nós chamamos de esqueleto axial. Então, para observar, nós vamos essa região, essa coluna vertebral, nós vamos aqui no search novamente, ó, e a gente vem aqui e coloca, ó, vertebral. E aí aqui a gente consegue encontrar aqui. Então vai digitar isso aqui, vertebral column, e aqui a gente vai observar
a coluna vertebral como um todo. A coluna vertebral, ela tem aí 26 vértebras que formam a coluna vertebral, tá? Algumas fundidas, como aqui no sacro e no cóccix, mas nós temos 26 vértebras formando aqui a coluna vertebral. E a coluna vertebral, ela pode ser dividida em regiões. Nós temos a região cervical, a região torácica, a região lombar, a região do sacro e aqui, ó, a região coxígea, tá? Então, são as regiões. Na região cervical, eu vou ter 7 vértebras. Na torácica, eu tenho 12 vértebras. Aqui na lombar, eu vou ter 5 vértebras. Aqui no sacro, eu vou ter 5 vértebras sacrais, só que aqui elas são fundidas. E aqui no cóccix, eu vou ter 4 vértebras coxígeas, que também são vértebras fundidas, tá? Então, essas são as subdivisões, as regiões da coluna vertebral. Se a gente, né, for olhar lateralmente aqui a coluna vertebral, o que que nós vamos ter? Vamos observar aqui lateralmente a coluna vertebral. Eu vou observar que a minha coluna vertebral, ela tem o quê? Ela tem curvaturas, né? Então, se a gente observar aqui, ó, lateralmente, a minha coluna vertebral, ela tem curvaturas. Ela tem aqui, ó, a curvatura cervical, que é uma curvatura convexa. Aqui eu tenho, ó, a curvatura torácica, que é uma curvatura côncava. Aqui eu tenho a terceira curvatura, ó. Aqui eu tenho a minha terceira curvatura, que é a curvatura lombar, que é uma curvatura também convexa. E aqui, ó, nessa região aqui, eu vou ter, ó, então se a gente virar aqui, a gente consegue ver melhor, ó. Aqui, ó, eu tenho uma outra curvatura, ó, que é a curvatura sacral, que é uma curvatura côncava, tá? Então, eu tenho essas curvaturas que são curvaturas consideradas normais da coluna vertebral. Ainda aqui na coluna vertebral, o que que eu vou encontrar? Essas estruturas aqui, ó, que são os discos intervertebrais. Então, vamos aumentar aqui para a gente conseguir observar. Então, aqui, ó, eu tenho o corpo, né? Eu tenho uma vértebra, as minhas vértebras, eu tenho o corpo aqui da vértebra, tá? Então, aqui eu tenho o corpo da vértebra, aqui eu tenho o corpo da vértebra adjacente, e entre elas eu tenho aqui o meu disco intervertebral, tá? Então, esse disco intervertebral, ele vai estar de onde a onde aqui na minha coluna vertebral? Vai estar aqui desde a minha segunda vértebra, tá? Então, aqui, essa daqui, ó, desde aqui da minha segunda vértebra até chegar aqui na região do sacro, eu vou ter aí a presença desses discos intervertebrais, tá? Então, esses discos, eles formam articulações fortes e isso acaba permitindo, né, que a coluna vertebral realize alguns movimentos. E também esses discos, eles servem para absorver os impactos verticais, tá? Então, esses daí são os discos intervertebrais. Se a gente olhar aqui, ó, se a gente olhar aqui na região mais superior aqui da coluna vertebral, a gente vai observar que as duas primeiras vértebras, elas têm uma anatomia diferente, tá? Então, a anatomia delas é diferente das demais vértebras. Então, vamos tirar isso aqui para a gente conseguir observar aqui essas vértebras. A primeira vértebra aqui da coluna cervical, então aqui nós temos, ó, se a gente olhar, olha como é a estrutura dessa vértebra, olha como é a estrutura aqui da minha primeira vértebra. Essa primeira vértebra é o Atlas. O Atlas sustenta o peso da cabeça aí, né? Então esse nome vem da mitologia, né? Da mitologia grega que tinha lá, né? O Atlas, que sustentava todo o peso do mundo. Então, por isso, esse nome, porque sustenta aí o peso da cabeça. Além aí da presença do Atlas, né, nós vamos ter aí também a segunda vértebra cervical,
também com uma morfologia bem diferente do resto das vértebras, que é o áxis, tá? Então, essas duas primeiras vértebras aqui, ó, elas têm uma anatomia diferente, uma estrutura, né, morfológica aí diferente das demais vértebras que nós temos aqui ao longo da coluna vertebral, ok? Se a gente for lá para a região sacral e observar aqui as características anatômicas da região do sacro, né? Lembrando que o sacro ele é formado aí por 5 vértebras unidas, né, fundidas. Então, aqui a vista posterior aqui do sacro, vamos ver isso aqui, esse ligamento aqui, a gente vai observar que ele parece um triângulo, assim como o cóccix, ó, parece um triângulo, né, uma forma aí mais triangular. E aqui o sacro ele é formado por 5 vértebras unidas, né? E aqui a gente vai observar a presença desses forames, ó. Esses forames são chamados de forames sacrais posteriores, tá? Então, nós temos aqui os forames sacrais e nós temos, ó, aqui a região de crista sacral, tá? Então, essa aqui é a região do sacro. Aqui nós temos o cóccix, que é formado também por vértebras fundidas, né? Aqui, na verdade, nós temos, né, geralmente são 4 vértebras fundidas, elas vão se fundir aí durante, né, o crescimento do indivíduo, fechando, né, fundindo, né, formando uma estrutura única que é aí a região do cóccix, tá? Então, essas são aí as características anatômicas aqui da coluna vertebral. Então, estes são os ossos que formam aqui, né, a coluna vertebral, as nossas vértebras, e nós vimos também que tanto, né, que tanto os ossos da coluna como também os ossos do crânio e os ossos da caixa torácica vão formar uma, né, das divisões do esqueleto que nós chamamos de esqueleto axial. E o esqueleto apendicular, né? O esqueleto ele pode ser dividido em apendicular e axial. O axial, ossos da cabeça, do tronco, né, ali região de caixa torácica e coluna vertebral. E o apendicular axial, lembra o quê? Eixo. Então, é o eixo de sustentação. Então, nosso eixo de sustentação é o quê? Coluna, cabeça, caixa torácica. O que fica, né, mais pendente, como a gente poderia falar, é o apendicular. E aí nós vamos ter o quê? Região dos cíngulos, tá? Ou antigamente era muito chamado de cinturas, e aí nós vamos ter os cíngulos do membro superior, nós temos 2, ou antigamente chamado de cinturas escapulares. Nós temos a região dos cíngulos do cíngulo do membro inferior, que é a cintura pélvica, e nós temos os ossos dos membros superiores e inferiores fazendo parte do esqueleto apendicular. Então, vamos lá para o nosso Atlas Digital para a gente, então, conhecer, né, quais são os principais ossos que fazem parte desse esqueleto. Então, nós vamos aqui no Search e vamos digitar apendicular. E quando a gente digita apendicular, vai aqui aparecer os ossos que fazem parte do esqueleto apendicular. Como eu falei, nós vamos ter aqui, ó, a cintura escapular ou cíngulo, né, do membro superior, são 2. Nós vamos ter os ossos do membro superior. Nós vamos ter aqui o cíngulo do membro inferior, ou cintura pélvica, e aqui, né, os ossos dos membros inferiores. Então, esses são os ossos que formam o esqueleto apendicular. Nós vamos começar aqui, ó, pelos cíngulos do membro superior. Então, vamos aumentar um pouquinho aqui para a gente conseguir observar as características dessa região. Então, vamos posicionar aqui. O cíngulo do membro superior, ele é formado aqui por 2 ossos, tá? Vai ser formado aqui pela clavícula e aqui pela escápula, tá? Então, esses são os 2 ossos que vão formar aqui o cíngulo do membro superior, a clavícula e aqui a escápula. Se a gente girar o nosso esqueleto, ó, a gente tem uma vista posterior aqui
da nossa escápula, tá? Então, esses daqui são os símbolos dos membros superiores. E o meu membro superior, ele é formado por que ossos? Que ossos eu encontro aqui no meu braço e no meu antebraço? Aqui, né, nós vamos encontrar o húmero, né, formando aí o membro superior, e nós vamos encontrar também, além do húmero, lembrando que o húmero é um osso longo, né, o comprimento dele é muito maior que a espessura dele, então a classificação dele é como osso longo. Aqui nós temos a una e aqui nós temos o rádio. É fácil a gente, né, gravar qual é o osso aqui. Por quê? Porque o rádio, quando a gente lembra de rádio, a gente lembra de quê? De antena. Antigamente, né, todo rádio tinha uma antena, tá? Então, a antena aqui, ó, é o polegar. Então, o osso que fica do lado, né, do polegar é o osso que é chamado de rádio. O outro osso vai ser aqui do antebraço, vai ser aqui a una, tá? Então, são os ossos do membro superior. Faz parte também desses ossos aqui os ossos da mão, tá? Então, aqui, ó, se eu remover aqui esses ligamentos aqui, ó, então a gente tem o ligamento, né, palmar do carpo. Aqui, se a gente remover esses ligamentos aqui, ó, a gente vai observar que aqui, por trás desses ligamentos, eu vou ter o quê? Eu vou ter os ossos da região que nós chamamos de carpo, tá? Então, aqui, ó, deixa eu aumentar mais um pouquinho para a gente conseguir ver melhor. Aqui, eu vou ter os ossos do carpo. Deixa eu tirar isso aqui, vamos tirando esses ligamentos aqui, para ficar mais fácil da gente observar. Então, removendo aqui. Vamos removendo esses ligamentos, ó. Esses ossos aqui, que formam aí o carpo, na verdade, nós temos 8 ossos carpais. Então, aqui, ó, nós vamos ter 8 ossos, e esses ossos, ó, se a gente for olhar, ó, eles são unidos uns aos outros por ligamentos, tá? Então, a gente tem vários ligamentos aqui dentro que acabam unindo esses ossos. Nós temos 8 ossos, a gente não precisa, né, decorar quais são esses ossos. O importante é a gente saber que são ossos aqui, né, que fazem parte do carpo, que são ossos que são classificados como ossos curtos. Se a gente olhar, ó, né, o comprimento é quase que a espessura dele, por isso que é classificado como um osso curto. Nós temos ainda aqui os ossos que nós chamamos de metacarpo. Então, nós temos 5 ossos metacarpais, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Então, em cada mão nós vamos ter 5 ossos metacarpais, são ossos longos, ó, mais compridos do que largos. Então, são ossos longos, não confundam. Aqui, os ossos do carpo são ossos curtos, do metacarpo são ossos longos, assim como as falanges também são formadas por ossos longos. Então, aqui nós temos os ossos das falanges. Falange proximal, aqui, tá? Então, aqui é a minha falange proximal, aqui é a minha falange média e aqui a minha falange distal. O único dedo que não tem essas 3 falanges é aqui o polegar. Tá? O polegar aqui é o metacarpo, aqui eu tenho a falange proximal e aqui eu tenho a falange distal. A gente não tem a falange intermediária. Tá? Então, esses são os principais ossos aí do carpo. E claro, nós temos aqui os ligamentos, né? Aqui é o ligamento metacarpal transverso, o ligamento profundo, tá? Aqui nessas estruturas. Voltando aqui, diminuindo um pouquinho para a gente conseguir observar aqui, nós temos a região, né, do símbolo do membro inferior, que é aqui, ó, a cintura pélvica, né, o quadril. Essa região ela é formada por 2 ossos, este aqui e este aqui, que são chamados de ossos do quadril, que são unidos aqui pela sínfise púbica, tá? Na verdade, o osso do quadril, cada um, né, dos ossos do quadril, ele é formado por 3 ossos fundidos. Este daqui, que é o ilho,
o pubis, e aqui mais posterior, que se a gente girar aqui a gente consegue observar melhor ele, ó, que é aqui o isquio, tá? Então, esses 3 ossos fundidos vão formar aqui o que nós chamamos de osso do quadril. Se a gente olhar aqui no nosso íleo, ó, a gente vai observar essa região aqui é chamada de crista ilíaca e aqui nós temos a fossa ilíaca, tá? Os ossos do quadril unidos aqui pela síntese púbica. Aqui nós temos 2 ligamentos bem importantes, tá? Que aqui é o ligamento ilio-femoral, né? Então liga aqui o osso, que é o ilho, ao fêmur, que já faz parte dos ossos do membro inferior, e nós temos ainda aqui o ligamento pubo, né, femoral, tá? Que vai ligar aqui o pubis, que é este osso aqui, o pubis aqui ao fêmur, ok? Então, são 2 ligamentos bastante importantes que nós temos aí nessa região. Nós temos ainda, né, aqui fazendo parte dos ossos do esqueleto apendicular, nós temos aqui o fêmur, né, que é um osso longo, né, ó, mais comprido do que espesso. E se a gente correr aqui, ó, a gente vai observar, né, os outros ossos que fazem parte aqui do membro inferior. Nós temos aqui a tíbia, aqui a fíbula e entre, né, aqui na articulação do joelho nós vamos ter a patela, tá? A patela que, né, ela é recoberta aqui pelo ligamento patelar, né? Na verdade, ele é aqui, passa por cima da patela e vem aqui nessa região. Então, aqui nós temos o ligamento patelar. Se a gente remover aqui o ligamento patelar, a gente vai achar aqui, né, a patela, tá? Então, aqui, vamos remover aqui, só para a gente ver a localização aqui da patela, né? Então, aqui, removendo o ligamento, aqui a gente vai ter, então, a patela. Lembrando que a patela é um osso que é classificado como osso sesamoide, tá? E aqui embaixo nós vamos ter os pés, né? O que que eu vou achar aqui? O que que eu vou ter de importante aqui nos ossos dos pés? Então, vamos aumentar aqui um pouquinho. Vamos chegar lá nos pés e observar aqui a estrutura dos pés, tá? Então, aqui a gente vai observar, ó, nós temos aqui o retináculo, que a gente chama, tá? O retináculo inferior, né, dos músculos extensores, tá? Então, ele pega toda essa região aqui. Aqui, ó, nós temos esse retináculo dos músculos extensores, mais a porção superior, tá? Aqui nessa região do tornozelo. E aqui nós vamos ter, vou aumentar um pouquinho mais aqui, vou aumentar aqui para a gente observar. Ó, então, nessa região aqui eu vou ter os ossos do tarso, tá? Então, na mão é carne, aqui é tarso, tá? Então, nós vamos ter aqui os ossos do tarso. O tarso ele é formado por 7 ossos, inclusive o calcâneo, que é o osso que vai estar aqui, ó, no calcanhar, tá? Então, esse aqui é o calcâneo, faz parte dos ossos do tarso. Então, se a gente voltar aqui para observar, ó, então aqui nós temos os ossos do tarso, são 7 ossos que também estão interligados aqui, ó, por ligamentos, tá? A gente também não precisa decorar aqui quais são esses ossos do tarso, tá? É só para a gente saber que são ossos curtos, ó, se a gente olhar, são ossos curtos, né? A largura dele, o comprimento dele mais ou menos igual à espessura, então são classificados como ossos curtos. Se a gente olhar aqui, ó, nós vamos observar que aqui também nós temos não é metacarpo, mas é metatarso, formado por ossos longos, ó. Então, aqui nós temos esses ossos, né? Então, esse metatarso é um osso longo, são 5, ó, um para cada dedo. E nós temos também as falanges. Então, isso aqui tudo, ó, é falange. 3 falanges, né? 4 dedos apresentando 3 falanges, a proximal, a média e a distal. E aqui o dedão do pé, que nós chamamos de hallux,
formado aqui por duas falanges, a proximal e aqui a falange distal, tá? Então, esses ossos são os ossos aqui que formam o nosso pé. A gente tem aqui, né, os ligamentos metatarsais transversos profundos. Ainda aqui, né, nós vamos ter o ligamento medial, tá? E aqui, o que a gente chama de parte tibio-navicular, também desse ligamento medial. Então, se a gente girar aqui, ó, nós vamos ter aqui o calcâneo, tá? Aqui é uma parte daquele retináculo, mas aqui já é o retináculo perional, tá? Inferior. Então, aqui uma vista posterior aqui, ó, do calcâneo. E se a gente olhar o pé por baixo, ó, vamos voltar ele aqui na posição normal e vamos girar isso aqui para a gente observar. Então, olhando aqui o pé por baixo, o que a gente vai observar aqui? A gente vai observar que aqui no nosso pé, a gente tem aqui estruturas, né, que são, na verdade, são... é uma aponeurose, né? É como se fosse um tendão, mas aí num formato de um leque, que é chamada aí de aponeurose plantar, tá? Então, essa aqui é, nos dois pés, a gente consegue observar a aponeurose aí plantar, que é importante que a gente observe. E aqui, inferior, né, na porção inferior a essa aponeurose, nós temos o ligamento plantar longo. Tá? Então, essas são as estruturas que são importantes que a gente observe aí nos ossos do pé. Além dessas estruturas, né, que nós temos aqui, todas esses ligamentos, todas essas aponeuroses aqui, ossos que formam aí o membro inferior. Além dessas estruturas, nós temos, claro, outros ligamentos do nosso corpo, né? Outras aponeuroses, mas para a gente observar aqui, nós vamos procurar aqui, né, a parte de... Deixa eu cancelar aqui, mais fácil a gente vir aqui, ó, no nosso menu. E aqui a gente busca o sistema muscular. Aqui dentro do sistema muscular, a gente vai buscar vamos buscar os músculos aqui. O sistema muscular, né? Uma vista inteira aqui desse sistema muscular. Para quê? Para a gente conseguir observar a presença de algumas aponeuroses que são importantes aqui para serem observadas, tá? Então, nós vamos observar que nós temos aqui, ó, se a gente for olhar, ó, aqui, nessa região aqui, ó, essa região aqui, nós temos a aponeurose epicrânica. Aqui, né? Aqui onde nós temos aqui o músculo oblíquo externo, nós vamos ter a aponeurose do músculo oblíquo externo. Então, isso aqui que a gente vê esbranquiçado aqui é essa aponeurose do músculo oblíquo externo. Tá? Então, se a gente olhar aqui, ó, ela é bem extensa. Tá? Então, essa daqui é a aponeurose do músculo oblíquo externo. E se a gente virar e olhar o dorso, né, a gente vai observar aqui uma outra aponeurose, ó. Veja que é um tecido conjuntivo no formato de um leque aí, né? Parece um leque. Essa daí é a aponeurose, essa daqui é a aponeurose tóraco-lombar. Se a gente descer aqui esse torso, nós vamos observar lá na região do calcanhar. Vamos lá na região do calcanhar para a gente observar um tendão que é bastante importante, bem conhecido, tá? Que é o tendão do calcâneo. Vamos olhar aqui. Então, nós temos aqui o osso calcâneo e aqui, ó, nessa região aqui,
nós vamos ter, né? Então, essa região aqui, nós vamos ter o tendão do calcâneo, que é muito conhecido como tendão de Aquiles, né? Então, quando fala, o calcanhar de Aquiles, o tendão de Aquiles, a essa região aqui nós estamos nos referindo, tá? Então, esses são aí os principais ligamentos, os principais aponeuroses que nós temos no nosso corpo. É óbvio que nós temos muitos outros ossos, nós temos muitos outros ligamentos, outras aponeuroses, mas essas são as principais que a gente precisa tomar conhecimento, tá? Então, a gente ficaria aqui horas olhando o Atlas e buscando todos esses diferentes ossos, diferentes ligamentos. Só lá naquela região de tarso e de carpo, nós temos dezenas de ligamentos ali unindo aqueles ossos, tá? Mas para a gente saber que eles existem, que têm funções definidas, né, dentro do sistema locomotor e que são importantes para o funcionamento desse sistema. Nós vamos, então, finalizando aqui a nossa segunda aula para Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo, né? Então, pessoal, né, eu só quero fazer um apanhado aí da nossa aula de hoje, né? E depois vou abrir para vocês, quiserem falar alguma coisa, né? Acrescentar alguma coisa do conteúdo. Então, nossa aula hoje, nós tivemos 2 momentos, né? O nosso primeiro momento foi a análise do laminário digital, né? A gente compreendeu a importância, né, do sistema ósseo, né? Para a sustentação aí do nosso corpo, para a homeostasia do nosso corpo. E através do laminário digital, a gente conseguiu o quê? Identificar aí as estruturas, né, as características histológicas através do laminário digital. E também a gente conseguiu compreender e entender as principais estruturas anatômicas que compõem, né, os ossos do nosso corpo através da base óvide, né? Então, nós tivemos 2 momentos aí. E, pessoal, não sei se vocês já chegaram a explorar isso no portal de vocês, mas se vocês quiserem, né, posteriormente à aula, explorar essas 2 ferramentas, isso tem disponível no portal de vocês. Tanto o laminário digital, se vocês quiserem ver novamente as lâminas, tanto a base óvide, que são né, as estruturas aí, os ossos, né, a parte óssea, de forma, né, em formato 3D, né, como a gente viu na aula, vocês também têm essa oportunidade de explorar também essas 2 ferramentas, né, no portal de vocês. Se vocês quiserem, então, uma ajuda, né, de como vocês acessarem, vocês podem me sinalizar no privado que eu ajudo, né, então também é uma oportunidade também de vocês, né, manusearem aí essa ferramenta tão boa, né, e tão tecnológica aí, que vai contribuir aí para vocês, para o crescimento de vocês. Né? E eu gostaria de ver, né, se vocês querem comentar alguma coisa da aula. Vocês querem colocar alguma coisa? Então, pessoal, né, se ninguém quer, né, colocar nada, eu queria deixar 2 avisos para vocês aqui, muito importantes. O primeiro aviso, né, os 2 alunos que ficaram responsáveis por realizar o relatório da aula de hoje, por favor, me enviam, pode ser pelo WhatsApp até segunda-feira, né, que eu preciso lançar isso no portal de vocês. E a segunda coisa é a respeito da prova digital.
né? Hoje eu tive acesso ao relatório dos alunos que ainda não realizaram a prova. A gente está com um quantitativo muito grande de alunos que não realizaram a prova ainda, né? Então, hoje a gente já está, né? Já é quinta-feira aí à noite, né? Então, a gente vocês só têm amanhã e sábado, né? Não deixem para a última hora, né? A gente procure realizar antes, né, do prazo aí dos 45 do segundo tempo. Quem tiver dificuldade em acessar a prova, vocês podem me chamar que eu ajudo numa boa, mas não deixem de realizar, é uma nota importante para vocês, né? Quem não realizar tem que solicitar a segunda chamada, né? Aí tem a parte burocrática, né? Às vezes nem sempre pode ser que não consiga, né? Então, por favor, pessoal, né? Organizem aí o tempo de vocês, destinem um tempinho aí para realizar a prova, porque, né, a semana aí está se esgotando e é muito importante que vocês realizem aí, que cumprem, né, as atividades propostas, tá ok? Então, pessoal, né, eu desejo Tá uma ok, boa. Lara. Qualquer dúvida, vocês Lara. podem me chamar, tá? Ah, não estou conseguindo acessar a prova, vocês me chamem que eu ajudo, tá bom? Lara. Oi. Mas a prova não tá fácil, não. Eu fiz minha prova na segunda-feira, a prova muito difícil mesmo. Por isso que é importante, né, Cláudia, a gente, né, tirar o tempinho, né, fazer com calma, não fazer correndo, né? Você aí que fez a prova, se quiser dar dicas para os colegas, né? É Não deixa nada para a importante. última hora, porque a prova não tá fácil, é uma prova bem difícil. E eu tinha, tipo assim, eu utilizei o máximo das 3 horas de prova que eu tinha. E foi muito difícil. Isso aí, né? Mas a gente, né, com calma, a gente consegue, né? Então, por favor aí, pessoal, né, vamos se atentar para isso, né? A gente já está na última disciplina do semestre, não vamos deixar a peteca cair, não, tá ok? E aí, pessoal, a gente finaliza, né, nossa aula de hoje, né? Agradeço a presença de vocês. Qualquer dúvida, vocês podem me acionar, né, no WhatsApp. E um bom final de semana para vocês. E a gente se encontra na semana que vem. Tá ok? Ok, boa noite. Boa noite, Ok, pessoal. boa noite, Lara. Ok, Boa boa noite, noite. pessoal. Boa Com noite, Deus. Lara. Boa prova para vocês. Boa noite. Boa noite, pessoal.